Olá, você está no Tube Cult, o seu canal de cinema e música. Eu sou o Márcio, professor e escritor, e hoje teria o grande prazer de trazer aqui para o Tube Cult esse diretor de Hollywood dos que eu mais admiro, que se chama Clint Eastwood. Pois é, quem diria que aquele que antes tenha sido um simples ator, né, poderia vir a se tornar um grande diretor, né? Essas surpresas acontecem. E é o que aconteceu com o Clint Eastwood. Ele foi formando uma filmografia enquanto ator, que já era interessantíssima, mas como diretor eu acho que ele atingiu o cume da carreira. Pois, de fato, como diretor, ele teve filmes que marcaram profundamente a história de todo o cinema, né? E hoje vai ter esse desafio, né? Um desafio tanto quanto cruel, ter que escolher apenas 3, né? E certamente que você vai discordar, porque tem filmes aqui maravilhosos que ficaram de fora, né? Fica até o convite para que você aí comente os seus 3 melhores, na sua opinião, os 3 melhores filmes de Clint Eastwood como diretor, né? E claro, né? Não há como todo mundo pensar da mesma forma, né? Também fica o convite para que você no campo dos comentários peça algum outro diretor que você acha que vale a pena trazer aqui para o Tube Cult, né? Ou sugira filmes, né? Análise de filmes. A gente sempre gosta muito de buscar coisas novas para o canal. Atenderemos na medida do possível, é bem verdade, porque já temos um roteiro todo programado para um bom período de tempo. E Clint Eastwood é desses diretores que se mostraram extremamente maduros, né, à medida que foram fazendo a filmografia deles. Por isso, eu diria, é um diretor diferenciado dentro de Hollywood, um tipo de cinema tão acostumado a ser apelativo, né? No caso de Clint Eastwood, ele se tornou bem mais emotivo, psicológico, interessante, né? Bem mais interessante. Pois bem, vamos então falar desse grande diretor, né? Explorar os temas marcantes. Não apenas como ator, mas como diretor sensível e profundo. Cada filme revela uma faceta distinta de sua visão artística. O faroeste crepuscular, o drama urbano e a biografia musical. A seguir, você vai encontrar então sinopse e curiosidades que revelam os bastidores, inclusive, desses filmes que nós aqui selecionamos para você conhecer, se você porventura ainda não tiver assistido, bem verdade, né? Pois bem, vamos para o primeiro filme dessa tríade especial que o Tube Cult selecionou para te apresentar. O primeiro filme, um filme que eu tive o prazer de assistir, cara, com a minha mãe no cinema. No mesmo dia que eu assisti o Drácula de Bram Stoker, né? Então assisti, foi um dia muito marcante na minha vida, especial, porque eu estive no cinema assistindo 2 filmes, um depois do outro. E isso para mim foi muito marcante, muito indelével na minha memória, né? Pois bem, esse filme é o filme Os Imperdoáveis, um filme que para mim está certamente ali entre os 2 ou 3 melhores filmes de faroeste da história. Essa é a minha visão, certo? Eu sei que outras pessoas podem pensar de outra maneira, mas eu tenho que expressar a minha. A minha é essa. Os Imperdoáveis está ali entre os 2, 3 melhores filmes da história do faroeste. Bom, a sinopse dos Imperdoáveis, né? No Velho Oeste de 1880, um grupo de prostitutas oferece uma recompensa pela morte de 2 cowboys que desfiguraram uma delas. William Munny, que é interpretado pelo Clint Eastwood, que não é apenas diretor, mas também ator nesse filme, um prisioneiro aposentado e viúvo, aceita o trabalho ao lado do seu velho parceiro Ned, que é Ned Logan, né? Que é interpretado por Morgan Freeman, grande ator, né? E de um jovem ambicioso. Né? O filme desconstrói os mitos do faroeste, revelando a violência como algo sujo, doloroso e sem glória. Então, justamente talvez por isso tenha sido tão marcante, né, esse filme para mim como um filme de faroeste, porque ele desmitifica aquela ideia de que vence numa batalha o herói, né, o herói que tenha a pontaria melhor, né, ou que saque a arma mais rápido. Né, desmitifica tudo isso e tem uma visão extremamente pragmática, né? Vence quem tem menos a perder, quem está mais ali por tudo embriagado e chutando balde, né? E furioso, né? E ao mesmo tempo ele cria uma lenda, uma anti-lenda, um vilão assustador que foi perdido pela bondade e que acaba sendo resgatado pelas circunstâncias. E isso no filme é profundo, marcante, esse lado psicológico de alguém que já envelhecido não sabia mais como ser mal,
né? E que é cultuado pelos outros como alguém mau, e essa maldade ele não reconhece nele mesmo, porque já parou de beber, parou de matar, parou de fazer as coisas, e ao mesmo tempo ele vai vendo a situação da vida dele resgatar a necessidade de se tornar aquele mal do passado, né? E você vai vendo o ressurgimento do mito da vilania em pessoa. Uma coisa assombrosa. É um filme assombroso, com um final assombroso. E muito bem construído esse crescente da maldade, né, restituída de William Money, né? William Money. Bom, o elenco é um brinde à parte, né? Grandes atores reunidos nesse filme. A gente tem o próprio Clint Eastwood, né, como protagonista, como William Money. Tem o brilhante e saudoso Gene Hackman, né, como xerife Little Bill. Né? Você tem o Morgan Freeman, meu amigo, genial Morgan Freeman como Ned Logan. O Richard Harris, olha, até o Richard Harris a gente contou com ele nesse filme como o inglês Bob, né? Ainda tem o James Woolworth como o Scottfield Kid. Curiosidades, né? Esse filme venceu 4 Oscars. Melhor filme, melhor ator, melhor ator de coadjuvante para o Hackman e montagem. Eastwood dedicou o filme a Sergio Leone, olha só que coisa, hein? Sergio Leone, que é o diretor do outro filme que eu mais amo de faroeste, que Era Uma Vez no Oeste, né? E também diretor de um filme que tem o Clint Eastwood maravilhoso, Três Homens em Conflito, né? E Don Siegel, seus mentores no cinema, né? Foi o último western dirigido por Eastwood, que temia repetir fórmulas. A obra foi incluída no National Film Registry como culturalmente significativa. A abordagem realista da violência influenciou o gênero por décadas. Exatamente, é uma abordagem realista, né? Traz o faroeste para o chão. Ao mesmo tempo que a gente pode dizer que... Ao mesmo tempo não, né? Contrariamente a isso, a gente pode dizer que o Era Uma Vez no Oeste leva às alturas, né? Esse vai para o chão. Bom, o segundo filme aqui, maravilhoso, do Clint Eastwood como diretor. Esse filme é muito forte e impactante. É o filme Sobre Meninos e Lobos, né? Recomendo demais, se você não tiver assistido ainda, recomendo demais. 3 amigos de infância, Jimmy, Sean e Dave, têm suas vidas marcadas por um trauma. Anos depois, a filha de Jimmy é assassinada e Sean, agora policial, investiga o caso. Dave, envolto em mistério, torna-se suspeito. O filme é um mergulho na dor, na culpa e na complexidade moral das relações humanas. Gente, esse filme é uma porrada, é um suspense daqueles angustiantes, tá? Porque um trauma do passado faz com que se crie suspeitas futuras, né, num dos amigos, num desses 3 amigos. Então é um filme que faz a gente refletir muito sobre a maneira como a gente julga os outros e, ao mesmo tempo, das mazelas humanas. Olha, é uma coisa, um filme realmente maravilhoso, maravilhoso. Ele tem no elenco dele também não fica para trás, um elenco maravilhoso, né? Você conta aí com ninguém menos que Champagne, né? Como o Jimmy. O Tim Robbins, cara. O Tim Robbins, tem noção? Tim Robbins, um excelente ator como Dave Boyle, né? O Kevin Bacon, né? Como Sean. Então, cara, é assim, sensacional. Um filme sensacional, vale muito a pena ser visto. Bom, vamos às curiosidades, né? O Champagne e o Tim Robbins ganharam Oscars por suas atuações. É baseado no romance de Dennis Lehane, adaptado por Brian Halligan. Eastwood também compôs a trilha sonora minimalista e melancólica. É interessante, né? O Eastwood jogou também com a parte musical, né? Um tanto quanto intrigante isso. Essa parte nem eu sabia, estou lançando a curiosidade aqui para vocês, né? Foi filmado em Boston com forte ambientação urbana e clima sombrio. O filme foi elogiado por sua direção contida que valoriza o drama humano. Gente, esse é daqueles filmes que, se você ainda não assistiu, não tem o que dizer. Sai desse vídeo correndo para assistir. É maravilhoso. Vamos, enfim, para o terceiro e último filme. E aí eu não tenho como negar, eu vou puxar brasa para minha sardinha, né? Não tenho como negar, porque quem me conhece sabe o quão apaixonado eu sou pelo jazz, né? Então, para você que sabe já sabe, você que conhece a filmografia do Eastwood já sabe qual é o terceiro filme, né? Só ter falado isso, que eu sou apaixonado pelo jazz e estou puxando a brasa para minha sardinha, você já sabe. O filme não poderia ser outro senão Bird, a história da lenda humana que foi Charlie Parker, né? O digamos, criador do bebop, mentor do bebop, né? Bom, a biografia de Charlie Bird
Parker, saxofonista genial e autodestrutivo que revolucionou o jazz. O filme acompanha sua ascensão, seus vícios, sua relação com Sean Parker e sua luta interna entre o talento e o tormento. É uma obra densa, musical, profundamente trágica. Sim, é uma mostra crua. Não há romantismo, é uma mostra crua do que foi a vida do Charlie Parker. Desde o momento em que ele leva um prato quase na cabeça dele, né? E aí abre-se um leque de interpretações diferentes, por que o prato foi atirado sobre a cabeça dele. Eu tenho outros vídeos que já falaram sobre esse assunto, sobre essa temática. Controverso, cada um vai interpretar por um lado. O Eastwood optou por um determinado tipo de interpretação que não foi a do Whiplash, foi outra interpretação dessa emblemática história real, né? Do surgimento do Charlie Parker como mito. Né? Ele começou mal, né? Passando vergonha em público, né? Nesse quadro em que ele quase levou um prato na cabeça, e atravessando o seu vício em heroína, a sua amizade com o Dizzy Gillespie, né? Fantástico, cara, a amizade dele com o Dizzy Gillespie, e todo o drama humano dele de a esposa tentar tirar ele do vício, e inclusive também, acho que marcou demais esse filme em mim, o declínio do jazz, né? O Charlie Parker foi alguém que viu o ápice do jazz, o jazz sendo... ele recebeu um bastão de antigos jazzistas que não improvisavam, é bem verdade, né? Mas o jazz era uma música extremamente popular. Ele levou essa popularidade ao tom máximo de arte e improviso, né? E por isso foi muito mal recebido durante muito tempo. E aí ele presenciou logo em seguida, depois de ele ter transformado o que seria uma cultura de massa em arte legítima, né, ele presenciou a morte do jazz, né, vendo o rock and roll, o surgimento do rock and roll, o levando a uma decepção profunda, inclusive trazendo dificuldades financeiras para ele, que terminou a carreira tocando até em velório ou em festas pequenas, né, uma coisa lamentável. A gente ter um monstro da cultura da arte norte-americana, legítima arte norte-americana, terminar a carreira tão mal assim, uma situação, aliás, muitos grandes artistas passaram grandes dificuldades financeiras, e filósofos também, né? Algo bem que revela muito da natureza mesquinha da nossa sociedade, que não valoriza o que deveria realmente ser valorizado. Portanto, um filme que atinge diretamente a todos nós, né? E sobretudo a você ou eu que somos artistas, nos atinge diretamente. Gente, o elenco conta com Forest Whitaker, esse grande ator no papel do Charlie Parker. Além disso, tem a Diane Verona como a Sean, né, e o Michael Zelniker como o Red Rooney. Vamos para a curiosidade sobre esse filme. O Forest Whitaker, né, o Forest Whitaker foi premiado, um ator maravilhoso, né? Foi premiado, se você não lembra do Forest Whitaker, por exemplo, aquele filme que ele fala na África, né, o Último Rei da Escócia, né? Ou também O Quarto do Pânico, né? Veja esses filmes maravilhosos do Forest Whitaker, né? Forest Whitaker foi premiado em Cannes por sua atuação intensa e comovente. Eastwood, apaixonado por jazz, usou gravações originais do Parker, isolando o sax e regravando os acompanhamentos. É um trabalho meticuloso, né? O filme ganhou o Oscar de melhor som pela recriação fiel da atmosfera musical. Foi um projeto pessoal de Eastwood que sempre quis homenagear o jazz. E não poderia ter homenageado melhor, né? Escolhendo logo o criador do improviso do jazz, né? O nosso querido Charlie Parker. A narrativa não linear reflete o caos emocional e criativo de Parker. Conclusão: esses 3 filmes mostram Clint Eastwood como um artista multifacetado, o desmitificador do faroeste, o cronista da dor urbana e o amante do jazz. Em cada obra ele revela sensibilidade rara, seja na direção precisa, na escolha dos temas ou na forma como deixa espaço para o silêncio e ambiguidade. Eastwood não apenas conta histórias, ele escava a alma humana. Gente, antes de finalizar, fica o convite, claro, para você conhecer o trabalho da R4 Informática, você que tem negócios digitais, empresas, mesmo físicas, precisa hoje se digitalizar, precisa hoje organizar os seus negócios, lidar com segurança com relação aos seus dados, ter uma gestão mais eficiente dos seus funcionários, do quadro de funcionários, e atender com mais celeridade e presteza o seu usuário de ponta final, o seu cliente. E ninguém não vai encontrar a melhor maneira de fazer isso senão usando a melhor plataforma que agrega serviços digitais
os melhores possíveis, mais eficientes da empresa da Google, ninguém menos que a Google, né? Google Workspace. A R4 Informática vai intermediar sua relação com a Google, que é uma empresa grande demais, e trazendo personalização para você, né? Então conheça o trabalho do portfólio de serviços deles, clica aqui no link aqui embaixo e você vai conhecer essa rede de serviços e ter acesso aí a um novo patamar que a sua empresa pode atingir por conta dessa eficiência toda. Gente, não vou me alongar muito mais, fica o convite para que você assista o nosso próximo vídeo do TubeCult no que diz respeito a cinema. No que diz respeito a cinema, o próximo maravilhoso diretor do surrealismo, um ícone do surrealismo, o nosso querido Luis Buñuel. Vamos assistir, fica o convite imperdível para você assistir esse diretor, os 3 melhores filmes desse diretor na minha visão. Imperdível, né? Eu te vejo lá. Um forte abraço, até mais.